Pessoal, a gente vai começar o nosso workshop aqui, tá joia? Eu vou passar a palavra para a Jussé, que ela vai conduzir aí o workshop, tá joia? Jussé, tá com a palavra, tá bom? Tá mudo. Aí, vocês estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Maria José, sou neuropsicóloga. É um prazer estar com vocês, para que a gente possa estar compartilhando conhecimento. O tema desse workshop hoje, nós vamos estar falando sobre professor de apoio, professor e profissional de apoio, baseado no decreto 12.773 de 2025, que foi um decreto recente que saiu falando sobre as mudanças da inclusão. Tá dando para vocês me ouvirem direitinho? Tá sim, tá ouvindo. Não tá, já. Então, gente, quando nós falamos de inclusão, nós não estamos falando apenas da boa vontade, da empatia, da sensibilidade. Estamos falando da responsabilidade legal, pedagógica e ética. A inclusão escolar hoje, ela não é mais uma opção. Ela não depende mais da boa vontade da escola, ela não pode mais ser improvisada. De acordo com o decreto número 12.773, de 2025, ele deixa bem claro que a inclusão é um direito educacional assegurado, e quando esse direito não é garantido, estamos diante de uma violação institucional e ainda de uma intenção de não permitir que uma criança frequente ou que ela seja realmente incluída dentro de uma escola. A inclusão como direito e não como uma concessão. Não, a criança não está na escola porque a escola é boazinha, porque a professora vai com a cara, por isso, por aquilo, não. É um direito dessa criança estar dentro da escola. É importante nós compreendermos que a matrícula, ela é um direito da criança. Quando a criança está matriculada, ela tem direito de estar na escola. Não é permitido negar a matrícula para uma criança porque a escola não está capacitada ou porque o diretor não quer. Não é permitido negar a matrícula para uma criança, sendo ela atípica ou não é permitido. A criança ela tem o direito de estar dentro da escola. A inclusão é um direito adquirido que essa criança tem. Incluir garante o direito de permanecer na escola. Durante algum tempo, nós vimos muita criança saindo da escola mais cedo, porque a gente não tem mão de obra capacitada, porque nós não temos sala para que ela possa ficar, porque ela vai ficar 2 horas e depois ela vai embora para casa. Esse decreto ele veio exatamente desconstruindo essa cultura de que essa criança podia ir embora mais cedo, que ela podia ser matriculada em uma outra escola, enfim, várias coisas que você escuta no dia a dia.
esse decreto, ele veio exatamente tirando da escola esse direito de dar essa justificativa e dando para os pais e para os profissionais a oportunidade de estar trabalhando, para os profissionais de apoio, e para os pais o direito de que essa criança vá permanecer no período de aula, o período todo. A escola é legalmente responsável por assegurar acesso a esse aluno, conseguir chegar e compreender esse ambiente, a permanência desse aluno dentro da escola. O aluno precisa conseguir ficar, manter na rotina, sem adoecer emocionalmente. Então, tipo assim, tem que ter todo um processo para que esse aluno seja inserido nessa escola. E esse profissional de apoio, ou o professor de apoio, vai mudar de região para região, ele precisa estar capacitado para saber lidar com essas demandas que essa criança vai trazer, com esses desafios diários, para que essa criança consiga permanecer dentro da escola, permanecer bem dentro dessa escola, participar dessa escola e, principalmente, aprender. E para que esse aluno ele consiga avançar dentro das suas possibilidades reais, lógico, né, que nós estamos falando, que é dentro da possibilidade real de cada criança. Quanto a esses 4 pilares, que não são garantia, que o que vemos no comportamento de uma fuga, de crise, de desmotivação, de rotulação inadequada desse aluno. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos estarmos preparados para esses 4 pilares enquanto profissionais. Permitir acesso, trabalhar para que essa criança permaneça dentro da escola, para que ela participe da escola, para que ela tenha uma aprendizagem, mas nós também precisamos entender que dentro desses 4 pilares que a escola fornece para essa criança, pode acontecer uma desorganização, pode acontecer uma crise, pode ter uma fuga, mas nós, enquanto profissionais, precisamos estarmos capacitados para que nós conseguimos intervir de uma forma eficiente, dando segurança para essa criança, colocando as demais crianças, dando segurança também para as demais crianças e trabalhando cada dia para que essa criança ela se desenvolva dentro da escola. E nós precisamos compreender para que nós não rotulamos essa criança, para que essa criança não seja vista de uma forma inadequada. E aí entra o papel do profissional de apoio, do professor de apoio, porque é exatamente esse profissional que trabalha com essa criança, é esse profissional que auxilia essa criança a se manter nesse ambiente acadêmico. O papel do profissional de apoio no processo de inclusão. O decreto, ele reforça que os profissionais de apoio não são privilégio. Não é porque a criança, porque isso, porque não é privilégio, é um direito, são estratégicas pedagógicas. Por isso, tem o profissional de apoio e o professor regente. O professor regente, ele continua sendo o responsável pelo ensino dessa criança, ele continua sendo o responsável pela sala de aula, ele continua tendo um papel fundamental ali. O profissional, ele está ali para auxiliar, ele está ali para amparar essa criança. O profissional de apoio, ele não substitui o professor regente, ele não vai fazer o papel do professor regente, ele não assume a responsabilidade com aquela criança, ele não
Ele não assume a responsabilidade, quando eu falo, dentro da sala de aula, da questão pedagógica daquela criança, mas ele auxilia todo o contexto dessa criança. Ele está ali para auxiliar para que essa criança aprenda. Mas isso não quer dizer que esse aluno ele é do profissional de apoio. Esse aluno ele é do professor de regente. Eu bato muito nessa tecla. O aluno, ele está no diário daquele professor, ele faz parte daquela sala, ele faz parte do quadro de alunos daquela turma, ele é um aluno do professor regente. O professor regente, ele é o responsável pela sala. O profissional de apoio, ele está ali para auxiliar o profissional, o professor regente nas questões pedagógicas, nas questões pessoais desse aluno. Eles dois, eles completam o processo educacional, atuando para remover barreiras, para impedir que o aluno acesse lugares que não deveria, para facilitar que esse aluno tenha acesso ao currículo, para estar ali dando esse auxílio. Essa é a função desse profissional, ele está ali auxiliando, ele está ali para facilitar o desenvolvimento dessa criança e para colaborar com o professor regente. Quando o apoio substitui o professor, a inclusão falha. Se o profissional de apoio ele substituir o professor regente, essa inclusão está sendo falha. Está tendo falha nesse processo, tá? Em qualquer escola que você chegar, que o profissional de apoio ele está sendo responsável pelo aluno, ele que produz material, ele auxilia. Quando eu falo produz, eu quero dizer assim, não que o profissional de apoio ele conhece melhor essa criança, ele está ali próximo dessa criança, ele sabe do que essa criança gosta, então ele está ali para ajudar a produzir, mas ele não é o responsável legal pelo aquele aluno. Ele precisa estar de acordo com o profissional, com o professor. Então, é como se fosse duas pessoas auxiliando aquela criança. Precisa ter companheirismo, precisa ter respeito, precisa estar sempre junto ali, trabalhando junto, para que realmente haja uma inclusão. Se não for dessa forma, a inclusão ela está falha. Se os dois profissionais não caminharem junto, essa inclusão está falha. Maria, por favor, você poderia repetir para mim o decreto? Posso, claro. É decreto 12.773 Sim. de 2025. Obrigada. Esse decreto ele vem falando um grande ganho nesse decreto foi que ele estendeu para a educação infantil, porque até então a inclusão ela estaria mais focada do primeiro período para frente. Agora não, ela está inclusa desde o período que essa criança está matriculada na escola. E aí, essa pergunta, assim, é uma pergunta que está sempre muito presente na minha mente. Por que acontece tantos erros na prática? Por que será que acontece tantos erros na prática? Nós temos muito artigo, nós temos muito material de leitura, nós temos muitos cursos abertos aí, e aí a gente pergunta assim, por que na prática acontece tantos erros? Na realidade, o que nós observamos hoje é que o apoio é definido apenas pelo diagnóstico e não pela necessidade dessa criança. Uma das coisas interessantes desse novo decreto é que esse profissional de apoio ele não é mais determinado exclusivamente pelo médico. Ele é conduzido pela equipe pedagógica. A equipe pedagógica dessa escola, ela faz uma avaliação,
ela faz um estudo de caso, e aí chega à conclusão se essa criança precisa realmente de um apoio ou se não. Isso, para quem está dentro da escola, sabe que isso é um ganho muito grande. Por quê? Porque, às vezes, uma criança, mesmo ela sendo atípica, com diagnóstico, em uso de medicação, tudo, ela se beneficia muito da turma, e às vezes sem esse professor de apoio. E aí, em contrapartida, você encontra outra criança dentro da sala, sem diagnóstico médico, sem um apoio das terapias necessárias, e essa criança está precisando de um profissional de apoio. E aí, com esse novo parecer agora, a escola pode fazer o estudo de caso, pode montar o PDI dessa criança e pode colocar o profissional de apoio. Lógico que a gente precisa sempre estar, a escola, ela precisa estar sempre ciente que é um caso que são questões que tem que ser conversado com os pais, tem que ser documentado, tem que fazer ata, tem que estar tudo ali certinho, mas é um ganho muito grande para a educação, quando a educação começa a ter uma certa autonomia de poder colocar esse profissional de apoio para aquela criança, mesmo que ela não seja laudada. Interessante isso, gostei. Eu trabalho em uma escola e eu percebo muito. Desculpa atrapalhar, pode? Pode falar, com certeza. E aí eu trabalho em uma escola. O que nós percebemos é isso que você acabou de falar. Muitas crianças, nós percebemos que elas necessitam desse apoio e, por não ter o laudo, não têm. Já outras crianças, elas têm o laudo e nós percebemos que não necessita. Então, o que é que a escola, juntamente com a secretaria, está fazendo? Vai fazer um estudo desses relatórios e a equipe do CAE, que é o Centro Educacional Especializado, vai estar fazendo esse estudo para ver quais crianças realmente precisam e quais aquelas que precisam não estão inseridas. Esse novo decreto, ele dá exatamente esse respaldo para as escolas. As escolas hoje, elas conseguiram uma certa... Para mim, foi um ganho muito grande para a educação inclusive, para a gente que trabalha diretamente, foi um ganho muito grande. Por quê? Porque você depara em muitas salas crianças que não estão evoluindo e que ela se beneficiaria muito de alguém que direcionasse ela, de alguém que orientasse, de um material adaptado, que para ela seria essencial. E quando isso não acontece, aí você depara com um aluno lá no 7º ano que muito mal não consegue escrever o primeiro nome. E às vezes ele não foi diagnosticado, não foi, às vezes por inúmeros motivos, porque os pais não correram atrás, às vezes por falta de recurso, enfim, às vezes até mesmo por negação. Você depara com muitos pais em fase de negação, e essa negação às vezes arrasta por longos períodos, até eles aceitarem que essa criança precisa de um apoio diferenciado, só que a vida dessa criança passou. E, com isso, esse trabalho ele pode ser realizado desde a primeira fase. E aí eu estava falando, por que acontecem esses erros? Apoio definido apenas por diagnóstico médico, profissionais de apoio sem clareza do que fazer, esse é um ponto muito importante. O profissional de apoio, a pessoa que decide acompanhar uma criança, atender essa criança, ela precisa entender e ter clareza do que ela vai fazer. Como aquela criança aprende. Eu gosto muito de um escritor que ele fala o seguinte: se a criança não está aprendendo, eu preciso rever, mas ele não fala com essas palavras, não. Se a criança não está aprendendo, eu preciso rever o método. O meu método de ensinar que está errado, mas todo mundo aprende. Se ela não está aprendendo do jeito que eu estou ensinando, é porque o método que eu estou ensinando não está correto para ela. Então, eu preciso rever e encontrar um método de acordo com o que ela aprenda. Alunos hiperprotegidos, um outro fator que a gente vê
que a inclusão, às vezes, ela não funciona, porque esse profissional de apoio, ele super protege essa criança, ele fica em cima dessa criança, às vezes por recomendação dos pais, às vezes porque ele realmente pega um vínculo com aquela criança e ele começa a achar que aquela criança é dele, que ele precisa estar ali, não, ele é responsável, mas aquela criança, ela é do contexto todo, ela é da escola, ela é dos coleguinhas, ela faz parte daquela equipe, ela faz parte daquele grupo, então ela precisa viver, e às vezes a criança também, às vezes outros casos, você depara com a criança sendo isolado, rotulado, não chega perto dele não porque ele bate, não chega perto dele não porque ele empurra, não faz isso não, e a criança vai ficando isolada, deixa ele quieto no canto dele, ele não sabe brincar, são essas coisas assim que você vai vendo, por que a inclusão às vezes não funciona. São pequenas mudanças que um profissional capacitado, ele consegue gerir dessa forma. Se a criança empurra, lógico que não vai deixar empurrar e bater na outra criança, mas você começa a ensinar para ela. Bater não pode. A Gisela não é verbal, você pode trabalhar com plaquinhas, mostrando comunicação alternativa, é um dos tipos de comunicação alternativa, tipo assim, bater não pode, empurrar não pode, e aí você vai trabalhando essas demandas com a criança, para que a criança consiga compreender o que você está ensinando para ela. Judicialização por falhas, que poderia ser evitada se tivéssemos conhecimentos técnicos. Hoje nós estamos vendo muitas escolas sendo judicializadas, justamente por quê? Porque às vezes falta só conhecimento. Às vezes falta só conhecimento. Às vezes falta orientação mesmo, adaptação mesmo para aquela criança. E esses erros não nascem de má intenção, eles não nascem porque a escola quer prejudicar uma criança, ele não nasce porque o profissional que está ali não quer fazer o trabalho, mas ele nasce da falha na formação específica alinhada com uma forma legal. Ele nasce porque o profissional, às vezes, ele é contratado e ele não sabe nem o que fazer. Ele não tem nem noção básica da dificuldade daquela criança, da limitação daquela criança. Ele não conhece ele nem leu sobre o transtorno daquela criança. Ele não sabe nem o que aquela criança gosta. Ele não sabe nem de que família que essa criança é. E todas essas coisas, elas geram um prejuízo na inclusão. E são esses erros tão pequenos, porque nós estamos falando aqui, e eles são simples de ser resolvidos, que causa um prejuízo enorme. E, assim, quando eu estava criando esse workshop, eu fui pensando em tudo que eu já vivenciei nesse meu período de trabalhar com a inclusão, nessa minha fase de carreira, entre escola, clínicas, centros especializados, acompanhamento individualizado, acompanhamento em grupo, e principalmente nessa evolução que a educação teve agora, nesse finalzinho de ano, que foi esse novo decreto, assim, para quem está dentro da escola, para quem está trabalhando, consegue entender o quanto que a educação evoluiu, o quanto que isso para a educação foi um ganho, o quanto que isso vai trazer saúde mental para os professores, vai dar tranquilidade para os pais, e esse workshop eu pensei muito nos professores de apoio que está em formação, profissionais que apoiam a escola, que trabalham na escola, pessoas que já atuam, mas que ainda se sentem inseguros, profissional que querem atuar com respaldo legal.
Aqui você não vai aprender dar jeitinho. Eu falo muito isso. A gente não pode pensar em dar jeitinho. Ah, criança atípica é fácil de trabalhar. É desafiador, mas quando você tem a firme convicção do que você está fazendo, quando você entende o que você está fazendo, as coisas se tornam muito mais fácil, eficiente e você vê resultado. Não gosto de falar de improvisar, eu vou improvisar, eu vou. Não gosto de trabalhar com improviso. Não oriento ninguém a trabalhar com improviso. Não tem nada mais desgastante para um profissional trabalhar com improviso. Tem nada mais que te cansa do que você ter que improvisar. Não existe modelo pronto, não existe um modelo pronto, porque cada sujeito é único, cada criança ela tem o jeito dela, ela tem a forma dela, e você vai ter que criar um plano para ela, você vai ter que criar material para ela, e às vezes você vai fazer tudo lindo, e aí você vai descobrir que não é aquilo ali, que não é aquele material, e aí você vai ter que reformular, você vai ter que mudar, você tem que registrar. E o que é interessante, tudo isso é garantido por lei para essas crianças. O que a gente está tentando, o que a gente quer trazer aqui é mostrar o que a lei garante para essa criança, como pensarmos pedagogicamente, como evitar erros e sem gerar exaustão, cansaço mental, sem gerar exclusão dessa criança, como atuar como profissional com segurança. Não existe nada melhor do que você ter segurança do que você está fazendo. Não existe nada melhor do que você trabalhar com segurança. Não quer dizer que você vai alcançar mérito em tudo que você faz, mas você precisa entender, eu dei o meu melhor. Eu sei do que eu estou fazendo. Maria e os demais colegas, o que eu vejo é que, para evitar esses erros, apesar do cuidador, do mediador, eu acredito, não me apropriei dessa lei ainda, mas até então, no meu município, ainda não exigiu uma formação pega qualquer, sim, que tem um nível médio completo e coloca lá. Só que o que eu vejo, o erro está aí. Porque, por exemplo, é falta de formação. Uma criança dessa desregula, que eu presencio isso muito, e as pessoas não sabem como lidar naquele momento que eles estão desregulados. Que isso não é porque não é birra dele, Não. É por conta da situação do problema não, isso não é um problema, né? É por conta da condição dele, não é isso? Então, o que eu vejo, o maior erro que eu visualizo nos municípios, não sei se os demais colegas concordam, é isso, é a falta de preparo, formação para essas pessoas lidar com essas crianças. E a nossa proposta é exatamente essa, trazer formação. Eu trabalhei durante muitos anos em escola, e eu deparei exatamente com essa condição. É alguém que passou no processo seletivo, mas essa pessoa não sabe nem como trabalhar. E agora, o novo decreto, ele traz exatamente, esse profissional, ele tem que ter um curso de capacitação de 180 horas. Acredito que esse ano ainda vai ter muitos profissionais que vão conseguir entrar sem esse curso, mas de acordo que vai trazendo clareza para os pais e para a escola, esse profissional, se ele não se capacitar, ele vai ficar desempregado, porque a lei ela exige que esse profissional tenha um curso mínimo de 180 horas. Capacitar para uma atuação legal, segura, efetiva, alinhada ao decreto número 12.773 de 2023, evitando os erros comuns que gera exclusão, judicialização,
sofrimento para os alunos, família e profissionais. Eu sempre falo que a questão não é você se preocupar com a lei. Você não precisa se preocupar, você é judicializada. Não, não é esse não é o nosso foco. Nós vamos falar sobre isso? Vamos, porque nós estamos falando dessa questão. Mas o principal foco é que você trabalhe sem sofrimento para você, enquanto profissional, mas para essa criança também. Quando você sabe intervir no momento de crise, quando você sabe o porquê que essa criança está dando uma crise, você não tem noção de quanto que isso muda totalmente a situação. Eu trabalho numa clínica e hoje nós tivemos assim um episódio, uma criança não verbal, que já está com a gente há um tempo, e ele chegou com a mãe, e ele começa chorando, e a mãe, ele está assim desde o final de semana e tal. E nós fomos tentar levar ele para a sala, a princípio ele teve uma resistência, ele chorou, e aí eu saí, fui lá pegar ele, dei a mão para ele entrou chorando, e nós começamos o processo com ele. Ele realmente estava muito irritado e fomos trabalhando com ele com calma, respeitando o tempo dele. A gente tinha todo um cronograma de uma sessão para ele hoje, e o nosso cronograma do dia hoje com ele não foi atingido, porque assim, ele estava irritado. E aí, no final da história, estava meio que chuvoso aqui, ele tirou o chinelo e foi numa varandinha que a gente tem ali, foi pisando nas poças d'água. Aquela poça d'água ali auxiliou ele a se regular. E ele conseguiu se regular. A gente ficou um tempo brincando com ele naquela poça, depois conseguimos trazer ele para a sala e conseguimos trabalhar com ele parte do que estava projetado para o dia. Mas quer dizer assim, ele não produziu o que a gente esperava para esse dia, mas ele produziu o que ele tinha condição de produzir nesse dia. Para ele deu 100% dele, que não necessariamente era o que a gente queria. E aí, depois que ele foi para uma outra, para fisioterapeuta, e aí eu sempre gosto de conversar com a família para entender o que estava acontecendo, e a mãe me relatou situações da vida dela, da família e tal, que teve um problema no final de semana, que esse problema, eu disse para ela, olha, esse problema do final de semana foi uma das razões pela qual ele desregulou. Foi assim, algo que aconteceu, acho que sexta-feira, hoje nós estamos numa terça-feira, e ele ainda estava tendo reação dessa situação. E nós trabalhamos um pouco da questão sensorial dele e tal, porque ele está desregulado sensorialmente. E vamos continuar o trabalho. Mas quer dizer assim, nós precisamos entender o que acontece com a criança ou o adulto ou o adolescente que nós acompanhamos. A inclusão começa no discurso, mas ela só se concretiza numa prática bem orientada. O discurso da inclusão ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Mas ele só vai concretizar realmente se tiver profissionais capacitados, com formação. Eu falo sempre que boa vontade não é o suficiente. Só o amor não é o suficiente. Precisa do conhecimento, precisa da ciência, precisa da orientação. O que o decreto ele vem falando, ele vem representando um marco importante na organização da educação inclusiva no Brasil, pois atualizou a consolidação da política nacional da educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva e reforça o princípio que já estava previsto na legislação anterior, mas que na prática, alinhado, gera resultados. Nós vemos, para quem está dentro das escolas,
nós vemos muitos discursos, nós vemos muitas falas, nós deparamos com muitos profissionais que ainda não concordam com a inclusão. Nós vamos ver pensadores de vertentes diferentes. Nós vemos pessoas que falam que a melhor é a escola especial, nós vamos deparando com quem fala que a melhor opção é a escola tradicional, Nós vamos deparar com inúmeras pessoas falando sobre isso, com inúmeras pessoas movimentando esse viés. Eu tenho que a melhor lugar é aonde essa família quer colocar essa criança. Eu tenho para mim que o melhor lugar é onde tem profissionais capacitados para trabalhar com essa criança. Eu não defendo nenhuma e nem outra bandeira. Eu entendo que essa criança ela tem direito de estar dentro de uma escola regular. Se essas famílias querem colocar essa criança dentro dessa escola regular, essa escola regular precisa estar preparada para recebê-lo. Ponto. Se a família quer manter uma criança numa escola especializada, quer que ela estuda no MAPAI, direito dela e eu respeito. Não entro nesse mérito, mas o mérito que eu entro seja na PAI, seja na escola regular, seja na escola especial, o profissional que esteja atuando com essa criança precisa estar capacitado. Ponto. Resume nisso. Quando eu falei do profissional de apoio, nós podemos perceber também que não são só apenas os profissionais de apoio. Infelizmente, nós ainda temos muitos professores também que ainda não estão preparados. Por exemplo, eu ouço muito meus colegas falarem que eles não estão preparados para planejar um plano individual dessa criança. E eu não critico eles, porque eles realmente não tiveram essa preparação para. Uhum. Eu respeito, eu entendo, mas eu também, às vezes, eu abro um questionamento. A faculdade, principalmente os professores que estão formados há mais de 10 anos, realmente não se tinha tanto, não se falava tanto de inclusão como está sendo agora. Mas nós estamos tendo inúmeros cursos de capacitação, inúmeros profissionais ensinando. Então, aí eu vejo a necessidade que esses profissionais busquem capacitação e que a gestão dessa escola cobre desses profissionais a capacitação. Esse decreto, ele reafirma que a educação especial não é um requisito paralelo, nem um atendimento separado da escola comum. Pelo contrário, ela é a definição de como uma modalidade transversal, o que significa que deve perpassar todos os níveis das etapas da modalidade do ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, o ensino superior, sempre em uma articulação com a sala de aula regular. Com esse novo decreto, já isso aí, assim, eu estou falando um pouco do novo decreto, mas isso já é lei. O plano individualizado dessa criança, ele acompanha essa criança. Se ela é transferida de uma escola para outra, ela leva esse documento para que a próxima escola continue o trabalho da onde aquela ali parou. É uma sequência. Na prática, isso quer dizer que o estudante público-alvo da educação especial não deve ser retirado do contexto escolar comum para receber uma inclusão. A inclusão acontece dentro da escola regular, com o apoio necessário, e não à margem dela. É muito comum nós depararmos nas escolas uma salinha
nessa salinha que ficam os autistas. Oi, Nessa... boa noite. Boa Desculpa noite. interromper, demorei para falar, porque meu filho, bem na hora que eu ia abrir o microfone, ele veio causar aqui do lado. Gilce, isso que você falou sobre as escolas, que eu acho que antigamente não tinha acesso, e hoje tem muito acesso, né? Então, eu acho que os professores, eles deveriam procurar mais, porque tá aumentando, e é verdade, não é mentira, ninguém tá brincando de ser autista, porque quem sofre é a mãe, quem sofre é a criança. Então, isso é muito sério. O meu filho, ele foi para a primeira série, e na sexta-feira eu fui na reunião dele, e ele sabe ler, ele sabe escrever, ele tá com 6 anos. Aí a professora falou para mim assim, que não sabia o que fazer com ele, porque no caso dele, ele já tá aprendendo, ele já sabe o que ela vai ensinar. Aí eu virei para ela e falei assim, professora, e você quer que eu faça o quê? A senhora vai ter que ter calma, paciência, vai ter que fazer uma sondagem com ele, das coisas que ele ainda precisa aprender. Ele só tem 6 anos, ele sabe ler? Ok, eu sei que ele sabe ler. Como que ele aprendeu, literalmente, eu não sei, mas ele sabe ler. Entendeu? Então, eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei com medo, tipo assim, dela largar ele no canto, porque ele já sabe, entendeu? Mesmo eu estudando, mesmo eu tô fazendo terapia ocupacional, o Matheus, ele já, né, ele sabe um pouquinho do meu histórico com o Davi, eu faço muita coisa com ele, mas assim, eu fiquei com medo como mãe, sabe? Então, quer dizer, eu lutei tanto até aqui para ele estar nesse nível, e daqui para frente? E ele tá o oposto de mim, sabe? Eu trabalhava de manhã e cuidava dele à tarde, agora ele tá indo para a escola à tarde. Então eu tô com muito medo, eu tô com muito receio, sabe, dele regredir, entendeu? Por isso que quando você falou, eu acho, não pode gritar, Davi, eu acho muito importante, sabe, as professoras hoje procurar, porque infelizmente é uma coisa que vai acontecer e vai continuar acontecendo. O índice, ele tem aumentado significativamente. Isso aí, eu sempre falo, olha, a minha opinião, ela não tem peso, mas eu não vou deixar de dar ela. Ao meu ver, o que tem acontecido hoje é muito mais estudos. Os médicos, os neuropsicólogos, os psicólogos, eles estão um pouco mais preparados para o diagnóstico dessas crianças, porque durante muito tempo essas crianças passavam despercebido. É muito comum, eu faço muita avaliação neuropsicológica, e é muito comum, quando eu começo a fazer a investigação, eu olho para o pai e falo assim, não, esse pai tem alguma coisa também. Não é só a criança. E aí, quando o pai começa a responder o questionário, quando a gente começa naquela conversa, o pai fala assim, mas eu fazia assim. Mas eu sou assim. Mas eu penso assim. Não, para mim funciona assim. E aí, tipo assim, o ano passado, eu tive 4 pais que vieram fazer a avaliação e o pai, terminando a avaliação, ele falou para mim assim, eu sou igualzinho meu filho. E aí eu falei assim, olha, procura. E ele faz, gente falou, esse pai ainda falou, um dos pais falou muito da questão sensorial. E eu falei com ele, procura o neuro, vamos estudar o seu caso e tal. E ele procurou o neuro, depois o neuro mandou ele de novo, fez a avaliação, e ele fechou com altas habilidades. Esse pai, ele é professor de matemática, fala assim, gente, ele arrasa em tudo que ele fala, de matemática, de química, ele fala, se ele fala coisa que eu ficava assim, meu Deus do céu, que rumo que eu tomo na vida. E ele, pós-graduado, com mestrado e tudo, e foi diagnosticado com autismo. Quando ela está falando dessa criança, é muito importante o Davi, né? Davi, né, Carla? É muito importante. Isso, é o Davi. Mas, ó, José, aqui em casa é isso que você falou, viu? Quando eu comecei a conversar com o pai dele sobre a minha desconfiança, porque eu era assim quando eu era pequeno, porque eu era assim. Aí ele também começou a pesquisar, foi pesquisando, ele mesmo se autodiagnosticou, entendeu? Mas então, aqui são 2. Mas mesmo assim, é importante procurar o neuro e fazer a coisa bem certinha, tá?
Mas quando o do Davi, eu vou abrir esse, porque assim, ela trouxe esse caso, então a gente está mais numa conversa mesmo, tá? E eu gosto muito disso, eu sou muito prática, gente. Nessa questão do Davi, é importantíssimo você fazer uma avaliação neuropsicológica dele, para você saber o QI, o nível de QI dele, porque você pode estar lidando com uma superdotação, ou simplesmente com uma criança com desenvolvimento intelectual acima da média. Para quê? Para que com essa avaliação a escola consiga ter um norte de como adaptar conteúdo para ele. Também te oriento a fazer uma avaliação neuropsicopedagógica para poder saber qual que é o nível de aprendizagem dele, mas também qual que é o nível de dificuldade dele, porque aí permeia as duas coisas. Talvez na leitura ele esteja muito alto, mas aí talvez na convivência com o colega ele tenha dificuldade. Talvez na comunicação expressiva ele tenha dificuldade. Às vezes ele tem muita inflexibilidade. E aí precisa entender isso, porque senão avalia só assim, ele já sabe tudo no nível acadêmico, mas às vezes no nível do contato, às vezes ele precisa aprender a compartilhar, ele precisa aprender a vez dele. Eu estou falando nisso porque assim, está me vindo casos na mente, entendeu? E quando vem casos de paciente, para mim fica muito mais fácil explicar a conduta, que são casos... Mas é isso mesmo, você descreveu ele. Ele é super inteligente, mas a interação social dele é péssima, entendeu? É muito péssima. Então, foi o que eu falei assim, eu sei que ele sabe ler, mas tem coisas que ele tem dificuldade, realmente, ele é extremamente inteligente, mas em outras coisas, ele tem aquela dificuldade. Então, eu falei para ela, ele tá fazendo a avaliação neuropsicológica. Aí eu só dei uma pausinha essa semana, porque como vai iniciar o ano letivo, eu deixei as outras sessões para depois de março, que aí ele vai pegar um pouquinho da escola e ela vai poder sentir ele, entendeu? Mas assim que você tiver a oportunidade, faça avaliação neuropsicopedagógica também, para a escola ter exatamente o norte do que ele sabe e do que ele não sabe. Porque, assim, essa criança, ela vai beneficiar da companhia do colega. E a professora pode utilizar, ela não sabe o que fazer. Eu daria para ela um exemplo. Você pode beneficiar dele para auxiliar algum colega que esteja com dificuldade. Não é fazer dele um professor de apoio, não, sabe? Mas aquela coisa dele estar ali com o colega, dele aprender a esperar o colega fazer, dele compartilhar com o colega, é algo que os dois ganham, porque ele aprende a respeitar o tempo do outro, ele aprende a ser flexível, ele aprende porque a criança, ela aprende muito com a outra criança. E com os apoios necessários e a margem dela. Um dos pontos mais relevantes do decreto 2.733 de 2025, ele traz critérios mais objetivos para a atuação dos profissionais envolvidos no processo inclusivo, especialmente o professor do atendimento educacional do AEE e o profissional de apoio da escola. Essa definição é fundamental, porque muitos anos houve uma confusão nos papéis, levando à prática inadequada e a sobrecargas de profissionais, e principalmente o prejuízo do estudante. O decreto ele deixa bem claro que cada profissional ele possui uma função específica, e uma complementa a articulação da outra, mas nenhuma das duas substitui. O professor regente não substitui o profissional de apoio, o profissional de apoio não substitui o profissional regente, e o professor do AEE, ele vem contribuir nesse grupo, que continua sendo responsável pelo processo de aprendizagem dessa criança, que é o professor regente. Ele é responsável aquele aluno, ele é responsável pelo processo de aprendizagem desse aluno. O ponto central do decreto, ele talvez seja mais transformado... O ponto central do decreto, e talvez o mais transformador, é a mudança do paradigma.
a relação ao acesso ao apoio educacional. O foco deixa de ser o diagnóstico médico. Esse é o ponto principal. É que o foco do apoio dessa criança, o foco da inclusão dessa criança deixa de ser o diagnóstico médico, é o corpo pedagógico com o estudo de caso, toda a equipe junta cria um plano de atendimento para essa criança. Não é mais necessariamente o diagnóstico médico. Gente, quando eu estou dizendo isso, eu quero ser bem clara, eu não estou desvalorizando o diagnóstico médico e falando que ele não é válido. Eu estou dizendo que esse decreto, ele traz uma porta aberta para estudo. Mas o meu ponto principal no meu ver, o ponto principal não é o diagnóstico médico ou não. Não é a criança laudada. O ponto principal é a criança não laudada. Porque a criança laudada, ela já tem um apoio. Dificilmente você vai tirar o professor de apoio daquele aluno que já está laudado. Mas eu estou falando que esse decreto, ele dá uma condição da escola começar a fazer o papel real dela para essas crianças. Que a escola agora, ela tem autonomia para cuidar dessa criança. Assim, eu escuto muito assim, precisa de um laudo do neurologista, precisa levar no neurologista. Precisa mesmo, precisa levar no neurologista, precisa do laudo, precisa da medicação, precisa das terapias, precisa. Mas enquanto não consegue, enquanto não faz, a escola cumpre o papel dela de criar um plano para essa criança, de suprir as necessidades educacional desse estudante, observado todo no contexto, porque muitas das vezes o professor ele já te manda lá aluno com atraso no aprendizagem, aluno com comportamento infantilizado, não tem socialização, não sabe brincar funcional, não tem dificuldade motor, não pega no lápis, O professor ele já viu toda a demanda, só que ele não fez nada por aquela demanda. E em muitos casos os anos se passam. E aí o decreto traz esse novo viés, principalmente porque ele pega a educação infantil, que assim, eu defendo muito a intervenção precoce. Eu acho que quanto antes você começa a trabalhar com essa criança, quanto antes essa criança tem uma intervenção, melhor vai ser o desenvolvimento dela. No ano passado, mais ou menos, como eu não estou com o prontuário dessa criança agora, eu não sei te falar exatamente a data. Mais ou menos em abril, maio, nós recebemos uma paciente. Quando ela chegou aqui na clínica, ela só chorava. Ela olhava para alguém, ela chorava, ela olhava para o outro, ela chorava, ela não falava palavra nenhuma. Ela era com o bico na boca e a gente começamos um trabalho lento com ela. As primeiras sessões a mãe entrou, aí depois o seguinte, eu não gosto muito que a mãe entre dentro da sala, porque se a criança tem um vínculo maior com a mãe, eu sempre falo, a autoridade é a mãe. Então, a gente acaba que a gente não consegue fazer um trabalho 100%. No princípio, a mãe entrou uma ou duas sessões, depois eu voltei com a mãe, com a menina para fora das sessões, e aí eu fui conquistando a confiança da menina lá fora, e depois eu trouxe ela para dentro da sala. Eu brinco que essa menina ela fez terapia intensiva. De uns 3 meses que ela estava aqui, ela ganhou a simpatia de todo mundo, e inclusive até das outras crianças, ela mudou completamente o comportamento dela. Antes era uma criança que ficava isolada, que não queria contato com ninguém, estava com uma suspeita de autismo, ela já tem uma síndrome e estava com uma suspeita de autismo e deficiência intelectual, porque ela não estava aprendendo nada. E nesse trabalho com ela foi se soltando com o pessoal aqui da clínica, ela foi se desenvolvendo, ela é muito simpática e às vezes ela chega na recepção e às vezes nem está na hora dela,
Mas às vezes está entrando uma outra criança e ela ganhou a simpatia das outras crianças, ela faz com o dedinho assim, aí ela como perguntando se é o horário dela, e aí quando a gente vê, ela já entrou dentro da sala, ela já entrou com a outra criança, ela já está interagindo com a outra criança, e com isso eu brinco assim que ela faz terapia intensiva, que ela virou um xodózinho da clínica. Às vezes a outra criança já dá a mão para ela, para levar ela para a terapia junto. Assim, hoje a menina fala assim, quase tudo que ela fala, a gente entende, ela tem uma interação com todo mundo, a médica descartou a possibilidade do autismo, ela só ficou com a síndrome, ela não está apresentando deficiência intelectual, ela aprendeu tudo. O que aconteceu com ela? Não tinha sido oferecido estímulos para ela. Ela não sabia, tipo assim, ela não sabia o que era uma boneca. Ela não conhecia os bichinhos. Ela não sabia o nome dos bichinhos. Ninguém tinha ensinado isso para ela. Ninguém tinha feito isso com ela, então ela não sabia. De acordo com que a gente foi ensinando, que a gente foi mostrando, ela foi desenvolvendo. E assim, tipo assim, ela continua ainda sendo uma criança especial, continua em tratamento, tem muita coisa para a gente ganhar com ela, mas assim, o avanço dela foi magnífico. Mas por quê? Nós fizemos uma avaliação nela, nós montamos um plano individualizado para ela, nós sabíamos quais que eram os principais objetivos que ela tinha que desenvolver, nós sabíamos a idade cronológica dela e nós sabíamos a idade do desenvolvimento dela. O que nós começamos a oferecer? Coisas da idade do desenvolvimento dela. Ela ainda não chegou na idade cronológica dela, esperada, a idade cronológica dela. Ela ainda tem um atraso, mas ele não está tão gritante igual quando chegou. Por quê? Porque houve uma intervenção. Porque houve um trabalho com ela, um trabalho intensivo com ela. O laudo médico, em si, ele não é só ele que garante o apoio. O que tem que garantir o apoio dessa criança é a necessidade dela. O que fundamenta a oferta de apoio ao estudante, nesse caso, é o estudo de caso pedagógico. É realizado pela escola, com base na observação educacional, com base na observação funcional desse aluno. É como esse aluno está atuando dentro desse ambiente escolar. Quando falamos de funcionalidade, estamos nos referindo à forma como que esse estudante comunica, como ele interage, como ele compreende e executa as tarefas, como ele se organiza, como é o seu comportamento, como ele regula as suas emoções e dá a essa pessoa acesso ao currículo que ele precisa e, principalmente, se ele está tendo condição, não gosto muito dessa palavra condição, não, mas se ele está conseguindo acompanhar a turma. É exatamente daí que nasce o plano para essa pessoa. E aí, eu separei um caso, só para ler para vocês. 2 alunos com o mesmo diagnóstico podem apresentar necessidades educacionais totalmente diferentes. Da mesma forma, um aluno sem diagnóstico fechado pode apresentar barreiras significativas de aprendizagem, que exige apoio imediato. Por isso, o decreto rompe a lógica do rótulo, fortalece a análise da funcionalidade real do aluno. Essa mudança ela é essencial para evitar práticas, negar apoio por ausência de laudos, que é o que a gente mais vê dentro da escola, oferecer um apoio padronizado para todos os alunos, com ou sem diagnóstico, reduzir que o aluno chegue à idade sem conseguir alcançar os métodos que ele poderia alcançar. O decreto ele reforça que cabe à escola avaliar, planejar,
oferecer apoio, se necessário, com base em critérios pedagógicos, funcionais e documentos garantindo segurança jurídica para que a instituição e profissionais envolvidos. Portanto, compreender esse decreto não é apenas uma questão de atualização legal, mas é uma qualificação da prática pedagógica, é de proteção do direito, tanto do estudante quanto do profissional. É de fortalecimento da atuação do profissional especializado, dos professores de apoio e profissional escolar. A inclusão, ela vai começar quando o nosso olhar para o aluno seja a funcionalidade dele, e não apenas o seu diagnóstico. Eu, às vezes, falo com alguns pais que a criança ela não vai para a escola com o único objetivo de aprender a ler e a escrever. Nós vamos deparar com sujeitos que vai passar por toda a trajetória escolar e talvez vai sair da escola sem aprender a ler e a escrever, mas ele aprendeu a ter uma vida funcional. Ele aprendeu a estar do lado do colega, ele aprendeu a respeitar a vez dele, ele aprendeu a frequentar uma fila, ele aprendeu a ir ao supermercado, ele aprendeu a ter independência, ele aprendeu a estar do lado de alguém. Ele não vai ter que passar a vida dele toda presa dentro de casa porque ele não aprendeu a viver em sociedade. A escola ela é muito mais do que alfabetizar. Ela é um potencial de oportunidade para essa criança. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso. A gente precisa começar a pensar que a escola, ela tem a questão pedagógica, mas ela proporciona outros ambientes para essa criança. O papel do profissional no processo da inclusão. O decreto ele deixa muito claro e afirma que o apoio no contexto escolar não é privilégio. Não é uma concessão de benefício. Não é, mas são estratégias pedagógicas funcionais. Não é um favor que eu ia dizer, que eu ia falar e depois eu falei assim, não vou falar. Mas eu vou falar assim, não é um favor político. São estratégias funcionais. Não é alguém porque o outro foi com a cara e quer dar um emprego. Não. Pode acontecer, nada contra, tá, gente? Mas é porque aquela pessoa que ele quer dar um emprego, ela se capacitou para estar ali exercendo essa função. Ela quer estar ali exercendo essa função e ela está estudando para isso. Para garantir que o aluno tenha acesso ao currículo comum em condições de equidade. Eu gosto muito disso. Pensar que esse aluno ele tem acesso ao currículo comum em condições de equidade. E porque eu falo muito para os professores que adaptar conteúdo não é a criança está lá na terceira série e o professor chegar lá com o alfabeto para falar assim, eu estou adaptando o conteúdo para ele. Eu peguei conteúdo lá do CIA e estou oferecendo para ele. Não, isso não é adaptação curricular, não. Adaptação curricular é se eu estou ensinando para a sala sobre girafa e o meu aluno ele não consegue entender sobre a girafa, eu adaptar conteúdo relacionado à girafa. Eu trazer para essa criança cores da girafa, peças para encaixar a girafa, letras de encaixe com a palavra girafa. Isso é adaptação curricular. Não sair do contexto da sala, mas adaptar de acordo com o que essa criança consiga aprender. Talvez vai pegar coisas que trabalharia com uma criança lá do CIA, mas o conteúdo tem que manter a mesma linha que está sendo ensinado para a sala.
Isso significa que o apoio não existe para facilitar o ensino ou para diminuir as exigências, mas para remover as barreiras que impedem o aprendizagem. É isso que a gente precisa entender, que o profissional de apoio, ele está ali para remover as barreiras que impedem o aprendizagem, respeitando as características funcionais de cada aluno. Dentro da lógica, o decreto, ele prevê de forma muito firme a responsabilidade pedagógica da escola, o papel do professor regente, a continuidade da responsabilidade desse profissional no ensino do aprendizagem. Porque, às vezes, nós estamos vendo muito o professor transferir esse papel para o profissional de apoio, para a família, para as terapias. Não, é responsabilidade dele. É responsabilidade dele o planejamento do currículo, a avaliação, a condução da sala de aula é responsabilidade dele. E esse aluno, ele faz parte da sala de aula dele, ele faz parte do diário dele. Então, esse aluno é responsabilidade dele. O professor ou o profissional de apoio, ele não vai substituir ninguém. Ele está ali para auxiliar. Ele está ali para que esse aluno tenha um melhor desenvolvimento. Ele está ali para complementar. Ele está ali para melhorar as articulações. Ele é um facilitador desse aluno nas atividades propostas. Ele está ali para apoiar a organização, para ajudar na comunicação, para promover a autonomia. E é muito importante a gente pensar nisso, que é para promover a autonomia. Não é para criar dependência. Porque se o profissional ele não tiver preparado, ele faz com que essa criança fique dependente dele. E a questão não é essa, ele está ali para promover a independência, ele está ali para auxiliar essa criança a ter autonomia de vida. Então, é por isso que o profissional ele precisa estar capacitado, ele precisa entender o que ele está fazendo. O apoio ele deve ser pensado como uma ponte entre o aluno e o currículo. É interessante, né, eu falar que o profissional ele precisa pensar que ele é uma ponte entre o aluno e o currículo. Quando o apoio assume o lugar do professor, essa ponte se rompe e o aluno passa a depender de uma mediação constante, o que compromete o desenvolvimento, a autonomia e a autorregulação. Quando o apoio substitui o professor, a inclusão falha. Quando cada um não assume o seu papel, a inclusão falha. E aí, lembra quando eu falei para vocês da questão do estudo de caso? Um aluno de ensino fundamental, regularmente matriculado em uma classe comum, apresenta dificuldade persistente de atenção, com grande dificuldade para se distrair, dificuldade em iniciar e concluir uma tarefa, necessitando de constante direcionamento, demonstra dificuldade de autorregulação emocional, com episódios frequentes de frustração, choro e irritabilidade diante das demandas escolares. Apresenta prejuízo na escrita, com lentidão, dificuldade na organização do traço e na produção textual. No contexto social, apresenta dificuldade de interação com os colegas e tende ao isolamento ou conflito durante as atividades de grupo. Isso é um estudo de caso. Isso é um levantamento de quais são as dificuldades dessa criança. Porém,
essa criança, ela não tem um diagnóstico médico. E ela já está matriculada no ensino fundamental. Quando a gente para pensar assim, a gente levanta várias hipóteses do diagnóstico. Só que o nosso foco aqui não é o diagnóstico dessa criança. O nosso foco aqui é o desenvolvimento dessa criança. Então, não há uma necessidade de ter um laudo médico. Não há uma necessidade de ter um parecer médico. É a necessidade de ter um estudo de caso funcional, é a necessidade de uma adaptação para esse aluno. Pequenas mudanças, às vezes, podem mudar a vida dele, como, por exemplo, colocar ele no meio da sala, tirar, tipo assim, ele está num canto, tirar ele no canto e colocar ele nas carteiras do meio mais próximo ao professor. Dar texto reduzido. Na hora de fazer a prova, colocar a resposta com cores diferentes. Por quê? O professor, às vezes, ele está muito preocupado porque, não vou dizer o professor, a nossa cultura, ela está muito preocupada em fazer o aluno errar. E aí, as provas, às vezes, vêm cheias de pegadinha. E quando você tem demanda, encontra com uma demanda dessa, você precisa eliminar as pegadinhas. Porque esse aluno, ele se perde no excesso. Porque assim, ele se perde em pequenos detalhes. Fazer com que esse aluno melhore essa socialização. Fazer com que ele esteja mais inserido nesse grupo. E, para isso, o decreto ele vem sendo bem claro, que a escola é responsável por isso e ela não precisa esperar que o médico direcione esse trabalho. Gente, eu estou acabando já, tá? E aí, nesse estudo de caso, quais são as barreiras presentes? A condução do discurso. Como é que seria... O que você me falaria dessa criança? Como você vê esse aluno dentro da sala de aula? Porque nós estamos pensando num estudo de caso, né? Nós já levantamos a demanda desse aluno. O que você vê, ao seu ver, enquanto professor, o que a gente pode fazer para melhorar? Como seria a nossa conduta? Uma análise técnica e orientada. As principais barreiras observadas são, vamos lá, nesse caso, quais são as principais barreiras que nós observamos? Atencional, esse aluno ele tem dificuldade de manter o foco, ele tem dificuldade de sustentar o esforço cognitivo para finalizar as tarefas, ele tem uma barreira emocional, ele tem baixa tolerância à frustração, ele tem dificuldade de alta regulação, ele tem uma barreira na comunicação expressiva e ele tem dificuldade na escrita e na organização de ideia. Ele tem uma barreira social, com prejuízo na interação com seus pares, na participação de atividades coletivas, e ele tem uma barreira pedagógica, que demanda uma extensão de tempo suficiente para a execução das atividades e métodos pouco flexíveis. Essas barreiras, elas impactam diretamente a função executiva desse aluno. A linguagem escrita, a habilidade socioemocional e interfere no acesso do currículo educacional. Esse aluno, ele se beneficiaria muito de um apoio. E esse apoio não precisaria ser alguém que ficasse o tempo todo do lado dele. Seria alguém só que direcionasse o trabalho dele. E aí eu vou voltar de novo falando que o decreto ele vem falando que isso não depende para a escola fazer alguma coisa, não depende do diagnóstico médico, depende de um estudo de caso, depende de uma análise. Depende da estrutura escolar, unicamente. E aí, nesse caso,
nós poderíamos, nós estamos pensando como profissionais da escola, né? Nós poderíamos indicar um profissional de apoio para esse aluno. Mas, para isso, esse profissional ele precisa ter um objetivo claro, ele precisa ter um objetivo definitivo, ele não vai substituir o professor regente, ele não vai fazer as atividades para esse aluno, ele vai ajudar na organização da rotina, ele vai direcionar a atenção desse aluno, ele vai apoiar ele nas atividades coletivas, ele vai ser uma mediação nas interações sociais. É muito importante o profissional de apoio entender que ele não é dono desse aluno. Ele não está ali para realizar as tarefas para esse aluno. Ele está ali para auxiliar e para promover a autonomia. E aí, nesse caso aqui, entra a adaptação, que é o PEI, o plano pedagógico. Redução da quantidade de escrita sem redução do conteúdo. Viu que legal? É reduzir a quantidade de escrita, mas não é reduzir a quantidade de conteúdo. Aplicar um tempo extra para que esse aluno consiga resolver as atividades. Uso de recursos para registro, oral, digital, imagem. Avaliação quanto à forma e o objetivo. Organização ativa em etapa de memorização. Essas adaptações respeitam o ritmo cognitivo do aluno e promovendo os objetivos de aprendizagem. Objetivo de um estudo de caso. A tomada da decisão deve ser pedagógica e funcional. O apoio deve ser planejado, documentado e revisado. Isso aqui é importantíssimo, gente. O plano ele deve ser planejado, documentado e revisado. A escola precisa atuar com respaldo legal. O foco é o aprendizagem como autonomia e não a medicação. Esse também é um ponto muito importante. A gente precisa entender que o foco é a autonomia, não é a medicação. Incluir se constrói com análise, com planejamento e com comportamento, e não com rótulo. O decreto 12.773 de 2025 nos dá um respaldo legal, mas é a formação contínua que garante segurança profissional. Clareza na atuação, tranquilidade no dia a dia escolar. Ao longo desse nosso encontro, nós falamos muito das questões legais, das funções, do limite e das práticas. Falamos sobre a inclusão e para que ela seja planejada, registrada e reavaliada, para que não se torne um espaço improvisado ou uma sobrecarga emocional para o profissional. Porque se o profissional ele não se capacitar, ele vai adoecer. Se ele não souber o que fazer, ele vai adoecer. Na prática escolar, o que mais gera insegurança não é falta de boa vontade, mas é a dúvida. Será que eu estou fazendo certo? Isso está de acordo com a lei? Esse apoio que eu estou dando ultrapassa o meu papel? É justamente para responder essas perguntas que eu desenvolvi um curso de formação de professores de apoio e profissional para a escola. Esse curso ele foi pensado para quem? Para pessoas que querem uma formação prática. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que a teoria, ela está aí. Você consegue ela em todos os lugares. Mas ela não é a prática. Para cada caso, existe um caso. Para cada pessoa, existe uma forma
existe um jeito de trabalhar. Cada pessoa aprende de um jeito. E a nossa formação, ela vem muito ligada na prática. Não que não vá ter teoria, vai sim, nós vamos ter momentos de teoria, mas o nosso foco é que a formação, ela seja, esse profissional, ele saia, se sinta seguro para exercer o seu papel. Que ele trabalhe com respaldo legal e que ele deseje atuar com um olhar técnico, com um olhar diferenciado. O curso ele foi estruturado em 3 pilares: prática real e não uma teoria distante. Eu quero falar sobre prática real, falarmos de estudos de caso, e falar da legalidade. E nesse curso também eu vou estar abordando a terapia ABA, porque ela é ciência. Ela é a forma mais eficaz de se ensinar. Ela tem se mostrado uma das práticas mais eficazes para o desenvolvimento de uma criança que seja dentro do espectro do autismo ou no transtorno do neurodesenvolvimento. A prática que inclui eficaz precisa ser baseada em evidência, e o análise do comportamento aplicado, ele traz para a gente essa evidência, e ela precisa ser aplicada no contexto escolar. E quando a gente fala de aba na escola, não estou falando da aba clínica, da intervenção terapêutica, mas estamos falando de uma observação simétrica do comportamento, da identificação de antecedente e consequência. Eu preciso saber o que antecede a uma crise dessa criança, porque, assim, eu observo muito que muitas crises que acontecem dentro da escola acontecem porque não teve uma observação de antecedente. E aí depois vem a consequência, e aí depois não sabem o que fazer. E aí gera o caos que a gente já conhece e já sabe como funciona. O planejamento de estratégia educacional, o monitoramento desse aluno, a promoção de comportamento, a funcionalidade de uma aprendizagem adequada. E quando eu falo de uma aprendizagem adequada, eu volto lá. Eu não estou falando unicamente de alfabetização. Eu não estou falando unicamente de saber ler e escrever. Eu estou falando que essa criança precisa ganhar habilidade de vida diária. Essa é uma abordagem ética, cientificamente funcional, que respeita o papel da escola e do profissional de apoio. E nesse encontro, eu estava vendo com o pessoal da academia do AT o seguinte: quem fechar com a gente, eu não sei ainda nem qual foi o valor que eles colocaram, mas quem fechar com a gente, eu vou dar uma supervisão de caso individualizado. Quem fechar com a gente vai ter a supervisão de um caso individualizado. Vou auxiliar todo o monitoramento desse caso, na criação do plano individualizado, tudo acompanhando cada aluno com o seu caso específico. E muitos desses casos nós vamos discutir em aula, tá? E pensando nessa realidade, eu desenvolvi um curso de formação para professores de apoio e profissional escolar, com foco na prática educacional e com base nos princípios da terapia ABA. Esse decreto ele vem fortalecendo muito essa questão da terapia ABA, sem falar diretamente da terapia ABA, para que os profissionais possam atuar com segurança, ética, com planejamento, com intervenção, com base em dados e produzindo resultado eficaz. Então, assim, fica aí o meu agradecimento a vocês pelo tempo que vocês tiraram para me ouvir. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento.
eu falo que é ensinar tudo que a gente aprende, de compartilhar, porque eu também aprendo muito com vocês, é essencial. E, assim, esse curso, eu tenho certeza, ele vai ser de muita serventia para quem pensa em atuar. Inclusive para os pais também, que têm a criança, para que entenda como é o processo dentro da escola, o que pode fazer, o que não pode fazer, nós vamos estar reforçando muito isso aí. E assim, muito obrigada, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se eu puder responder, se eu não puder, eu respondo depois. Pode ir perguntar aí, pessoal. Fica à vontade. Pode fazer comentário também, gente. Ó. Eu vou deixar o Instagram da Jussé aqui para quem quiser seguir ela. Me segue lá. Segue lá. Se tiver dúvidas, pode perguntar. Surgir alguma questão. Eu estou com algum caso, quero uma orientação, estou com alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram que eu respondo. Depois pode pedir o Matheus também, meu telefone pessoal, não tem problema nenhum. Pode ser que eu não consiga responder toda hora, mas assim que eu tiver um tempo, eu sempre respondo. Eu sempre falo com os meus alunos assim, aguarda que à madrugada eu respondo. O valor, pessoal, ele de lançamento está 190, tá? O curso. Aí, José, a Monique perguntou, esse curso de professor auxiliar, eu preciso ter formação em pedagogia? Para professor de apoio, não. Para profissional de apoio, não. O que acontece é que depende do credenciamento do local onde você vai trabalhar. A maioria dos municípios, eu estou falando de prefeitura, eles contratam pessoas com nível médio, ensino segundo grau completo, e agora é obrigatório por lei ter esse curso de 180 horas. Falou, eu tenho um curso de AT, porém queria tentar trabalhar em escolas como auxiliar, né, o professor de apoio. É muito legal. Faz o curso e tenta, assim. Você é de qual região? Você é de qual região, Monique? Pode abrir o microfone aí para falar. Do Rio? Não, faz sim. A nossa região aqui, que é o Sudeste, as contratações quase sempre são ensino médio, tá? E assim, fica atenta, tem muitos editais abertos ainda. Só o Estado não, o Estado ele exige que seja um professor com todas as especializações, mas os municipais, as escolas particulares, normalmente eles contratam ensino médio. Qual a logística do curso? Vai ser semanal? Quantas horas na semana? Como é? Fala um pouquinho. Não entendi? A logística do curso vai ser por semana? Essa carga horária, como é distribuída? Vai ter as aulas gravadas, né, lá na plataforma, vai ter o material de apoio e vai ter a supervisão com a Jussé também, que ela falou aí, entendeu? Não sei se é mensal, não sei como é que ela vai fazer. E a carga horária é 180 horas, tá, pessoal? A supervisão individual a gente vai agendando, sabe, de acordo com a demanda do profissional. Mas eu também vou fazer a supervisão de caso, ou seja, estudos de caso. E nesse estudo de caso, a gente pode até... Foi algo que eu estou pensando agora, tá? Eu tinha pensado no estudo de caso, que eu traria o caso e apresentaria para vocês. Mas também a gente pode pensar no estudo de caso antecipado. Tipo assim, eu estou com esse aluno e eu gostaria que a gente debatesse